Obrigado por chegar até aqui. Meu nome é Caio Azevedo, sou advogado pós-graduando em Direito Digital. Estou aqui para apresentar o curso Registrando Sua Marca na Prática. Primeiro, devemos esclarecer que toda essa primeira aula é introdutória, é a parte teórica do nosso curso. Então, vamos lá, vamos seguir a legislação, entender mais sobre como funciona o registro de marca e quais são os caminhos a seguir. Nas próximas aulas, teremos os cursos diretamente na prática, que iremos fazer vários registros de marca com vocês acompanhando. Bacana? Então vamos lá. Primeira coisa, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Então, para começar essa aula, está no nosso slide, a gente tem que saber o que é marca. Então, marca é todo sinal, característica, distinção de um produto ou serviço. As marcas são divididas nessas etapas. Vamos lá. Existe o tipo de marca nominativa, marca figurativa, mista e tridimensional. O que são as marcas nominativas? São as marcas que dizem um nome. Por exemplo, se eu pegar a Uber, Uber é uma marca nominativa, né? Mas ela tem figurativa também. Ela também tem o símbolo Uber, tá na nossa apresentação, tá bom? E ela pode ser mista quando tem a união do logo, do símbolo, mais o nome. E a tridimensional, que a gente fala que praticamente são poucas marcas que utilizam, que é a garrafa da Coca-Cola, o potinho do Yakult, a lata de Nescau. Essa, além de ser uma marca, o Nescau ser uma marca, a sua embalagem também é caracterizante da sua marca, como o potinho de Yakult. Então, desta forma, a gente considera-se como uma marca tridimensional. Vamos lá, tem os exemplos aí da Uber, beleza? Então, vamos lá. Por que registro da marca? O registro da marca, ela faz para diferenciar os produtos e serviços, ela destaca seu produto no mercado, fixa a imagem e reputação, né, do seu produto, pode ser licenciada, sendo fonte de renda de royalties. A gente vai entrar em todos esses detalhes depois, tá? Obrigatório para franquias e licenciamento, eleva o ativo comercial da empresa, gera qualidade nos produtos e traz benefício na obtenção de captação e recursos financeiros. Então, de trás para frente, quando uma marca está registrada, primeiro, ela é um ativo da empresa. Se eu quiser vender a minha empresa, eu vou vender juntamente a marca, né? Como para obtenção de recursos e financiamentos? Quando a gente tem uma marca registrada, bem definida no mercado, onde ela faz assim, ela diferencia os produtos, ela destaca. Por exemplo, a gente tem a Uber, a 99, a InDrive e dentre outros aplicativos de mobilidade urbana. Mas a marca Uber, ela é tão mais forte quanto as outras. A gente chama de uberização. Como é? Chama um Uber, mas posso estar chamando no aplicativo da 99, posso estar chamando no aplicativo da InDrive, mas a gente acaba falando, chama um Uber, né? Então, como funciona? Então, antes de eu registrar a minha marca, né, ou a marca dos nossos clientes, a gente tem que se atentar a algumas coisas que estão na legislação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a introdução do que é uma marca e depois vamos discriminar todas as etapas e todos os objetos que a gente tem para fim de estudos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre trabalhando com maior transparência e credibilidade para os nossos clientes, devemos fazer uma busca, uma análise prévia antes do registro da marca. Todos esses caminhos que a gente segue, a gente vai estar no curso na prática mesmo. Vocês vão acompanhar os vídeos na prática, como faz todo esse procedimento, como se analisa tudo, e aí você vai conseguir dar um parecer para o seu cliente, falando se a marca dele é registrável, é irregistrável, ou se precisa de alterações. Então, quando a gente realiza essa análise de viabilidade, que é muito importante ser feito, independente de qualquer situação, a análise de viabilidade é prioridade no registro de marca. Não é obrigatório, mas é prioridade. Por quê? A gente vai ter várias coisas na legislação que não vai nos permitir registrar ou idênticas e semelhantes, então a gente tem que fazer todo esse trabalho antes. Primeiro, né? Agora, se a marca é registrável ou não, tendo em vista que se fere a legislação vigente, como eu disse, faça uma busca de domínios no websites, no registro.br, faça pesquisas em redes sociais e analise, tá? Ele não está no INPE, mas vai dar uma olhadinha no domínio. No registro BR esse nome está registrado. Então a gente vai ter
A gente vai fazer o quê? A gente vai condizer o nosso cliente do tipo, olha, a marca está disponível, mas no registro BR a gente não tem esse domínio disponível. Então talvez a sua marca seja prejudicada no primeiro ponto. Por quê? Porque os domínios da website, necessariamente, eles não são obrigatórios ser o dono proprietário da marca. Qualquer um pode entrar no registro.br e comprar um domínio na internet. Existe um canal que a gente chama que faz assim, resolve esse tipo de conflito. Então eu tenho a marca e não tenho o domínio. Eu posso fazer. Obrigatoriamente ele não precisa. Ele pode não estar no ar, mas o domínio pertencer a alguém. Muitos casos desse, tá? A gente vai ver isso várias vezes, inúmeras vezes, quando a gente estiver trabalhando com propriedade intelectual, que as pessoas vendem esse tipo de domínio, tá? Isso é um comércio, é vender os domínios. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, alerta isso aos seus clientes. Olha, da verificação do domínio, tem que comprar o domínio antes de fazer o registro da marca. É importante, porque pode ser que você nunca vai poder utilizar a sua marca num website, por exemplo. Por exemplo, também nas redes sociais. A gente pode estar não tendo aquele domínio das redes sociais. Ah, Caio, mas assim é difícil. Eu tenho meu registro e não posso utilizar as redes sociais? Olha, muitos casos não. Se a pessoa, mesmo que ela não publique nada, mas ela tenha lá o seu arroba com a sua marca, o seu .com.br com a sua marca, isso já é um grande problema. Ele não é obrigado, ele não pode usar, mas também ele não precisa te ceder tendo em vista que você tem um registro da marca. Então isso é muito importante também. Lá como começa a pesquisar, isso vale muito para os designers e para os contadores, que é vocês. Então, quando o seu cliente chegar lá, eu quero fazer nome tal, eu quero falar sobre tal, nome da minha empresa vai ser essa, calma lá, vamos conversar aqui. Então, você, adquirente de todo esse conteúdo, vai falar, opa, pera lá, vou fazer uma busca no INPE e faço uma busca no registro BR e nas redes sociais. Isso, como eu disse anteriormente, agrega no valor do seu trabalho, tá bom? Outros conselhos que a gente dá. Verifica se sua marca em questão seja fácil de leitura, escrita, compreensão, certo? Memorização pelos clientes, sendo adequado para os meios publicitários. Isso é importante para o design, é importante para como vai ser seu material, tá bom? E por fim, a gente não pode, via legislação, evite conotações indesejáveis ou desagradáveis ou inadequadas, né? Não vou poder pôr um nome que seja não seja bom. Às vezes, no exame de mérito do INPE, ele mesmo já indefere seu pedido de pronto. Isso a gente vai chegar lá embaixo depois, tá bom? E tomar muito cuidado se o seu nome da sua empresa tiver com língua estrangeira e a tradução dela também for inadequada ou de dupla conotação. E também, se for em português, verificar se a tradução literal dela para o inglês ou para o português de Portugal, por exemplo, não traga umas conotações, né, indesejáveis. Vamos lá, as marcas podem ser de serviços e produtos, então a gente tem uma distinção aí se é um produto, tá, ou se é um serviço. Ah, eu presto serviço de assessoria contábil, então a gente vai colocar ele na classe de serviços. Ah não, o meu é um shampoo, então é um produto, então a gente vai descaracterizar pela classe também, tá? As marcas podem ser coletivas, de associações ou de alguma forma que coletivamente as pessoas utilizarão. Pode ser, por exemplo, uma associação, não uma certificação, porque a certificação a gente entra em um outro ponto, tá? Mas ela pode ser uma de coletividade, pode ser uma associação, um sindicato, um órgão, tá? Que também faz muito interessante fazer o registro, até porque várias outras associações, várias outras pessoas também utilizarão desta marca, né? A gente tem as marcas de certificação. O que é uma marca de certificação? Por exemplo, marca de certificação como a Anatel. A Anatel é propriamente registrada, essa marca. Ela certifica todos os aparelhos telefônicos, né, celulares, tablets, computadores, tudo que utiliza de redes móveis de dados, tem que ter a certificação da Anatel. Inclusive, produtos que vêm do estrangeiro têm que ser certificados pela Anatel para ter a venda nacional permitida. Lógico, existe alguns produtos que chegam internacionalizado clandestinamente que não tem o selo da Anatel. Mas enfim, certificação é isso, tá bom? Vamos lá, é uma pergunta que sempre
os seus clientes irão fazer para vocês. Ah, eu posso pôr o simbolinho de R lá, de registrado? Claro que pode. Não é obrigatório, tá bom? Mas é um sinal característico que demonstra que a sua marca ou está em processo de registro ou já está registrada, tá bom? No Brasil é muito comum o R, tá? Mas a gente tem a TM e a SM. A TM a gente indica que se trata de uma marca de produto ou serviço, e a SM é utilizada para as marcas de serviço. Então tem esse diferencial. Tá correta? Tá errada? Olha, no Brasil é muito costumeiro utilizar o Rzinho de registrado. Eu posso utilizar durante o registro da minha marca? Sim, pode, tá? Se a gente fez análise de viabilidade, está tudo certo, a gente sabe que a gente vai conseguir algo para os nossos clientes satisfatório, que é isso, nossa forma de trabalhar, é sempre fazer a busca prévia, análise de viabilidade, procurar domínio, estruturar a marca. Por quê? Nós podemos ainda estruturar a marca? Porque a gente está no começo. Ou ele foi no contador para abrir a empresa, ou ele está no design para fazer, na agência de marketing dele, para fazer todo o material publicitário, ou ele foi tirar uma consulta para um contrato social com o advogado, tá bom? Então, desses pontos é muito importante. Pode utilizar o Rzinho desde o início, traz uma segurança. Porque se qualquer pessoa que tentar ou pensar, nossa, eu vou copiar esse nome, opa, tem um Rzinho. Ah, mas ele não está registrado ainda, mas ele já deu entrada. A gente vai aprender isso durante o curso, que o mais importante, tá, é a data de protocolo. Antigamente no Brasil se dava pela marca. Ah, então eu tenho o CNPJ há 35 anos com essa marca. Ah, então essa marca é minha. Hoje não funciona mais assim. Os registros feitos no INPE, eles partem do princípio qual foi o data de protocolo mais recente. Por quê? Tem todo um prazo formal. A gente vai entrar nas tabelas de prazo aqui, tá? Mas a gente tem todo um prazo formal de análise de mérito, análise formal, oposições, indeferimento, deferimento, recursos. Então a gente tem um procedimento administrativo. No primeiro momento, eu vou falar para vocês, se nós fizermos, tá, da forma correta o registro da marca dos nossos clientes, a gente não vai ter problema com isso, tanto com oposições, recursos, tá bom? Então por isso que a análise de viabilidade, como eu falo, é o mais importante deste trabalho, tá bom? Vamos lá. Licenças e franquias. Gente, todo mundo que licencia um produto, vocês adquirem vários produtos licenciados. Por exemplo, se você comprar uma roupa da Disney, um tênis da Coca-Cola ou qualquer outra coisa parecida com isso, Caio, tem uma marca Coca-Cola e agora estão vendendo calças, tênis. Gente, é uma marca licenciada. Então a Coca-Cola licenciou a sua marca para poder para outros produtos, tá bom? Eu só vou retornar porque na hora que eu chego nesse ponto, eu quero falar de uma distinção entre marcas notórias e alto renome. As marcas de alto renome e notório não cabe registro. Por exemplo, eu não posso criar um celular chamado McDonald's. Não. Mas Caio, eles estão na classe de alimentação, fast food. Gente, não pode. Ela é um nome de alto renome. Qualquer pessoa conhece McDonald's. Então, se eu criar, Caio, registrar um celular com o nome McDonald's, eu vou estar demonstrando para os clientes que, olha, esse celular é da McDonald's. Então eu não posso registrar marcas que tenham alto renome e notório de conhecimento de todos, tá? Eu falo isso por quê? Porque quando a gente está falando de licença ou franquia, é exatamente isso. Eu já tive cliente, por exemplo, que me procurou porque fez um desenho de camiseta de uma banda, mas eles desenharam e utilizaram o nome, né? E aí uma empresa que detém a licença desta banda no Brasil entrou em contato com eles para falar, olha, vocês não podem utilizar, vocês estão vendendo um produto comercialmente que a licença é minha. Então eu adquiri a licença eu adquiri a propriedade intelectual e os direitos de uso dessa marca no Brasil. Então, gente, esse ponto é muito importante quando a gente fala de licença e franquia. Então, para vocês entenderem, quando uma marca foi licenciada, ela obrigatoriamente deve juntar o contrato de licenciamento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, gente, para licença, por que eu vou registrar minha marca, meus desenhos,
Por quê? Porque você pode licenciar essa marca, esse produto, a sua grife, a sua marca. Não só a Coca-Cola que licenciou a Coca-Cola para criar um tênis ou uma calça, enfim. Mas você pode ter um desenho, uma obra, algo que você licencie para as pessoas venderem. Tá? Tipo meme, né? A gente tem NFT agora também, que isso viraliza. Então, criei um meme, posso registrar, né? Então tem tudo isso aí para você. Eu posso licenciar um meme. Pô, eu licenciei meu meme e as galera tá fazendo um monte de camiseta e eu tô ganhando royalties por isso. Eu licenciei minha marca e dei para várias pessoas produzirem, uma marca de boné, uma marca de roupa, qualquer outra, um desenho animado que você criou, um mangá, uma história em quadrinhos. Por exemplo, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica tem licença de vários produtos, podem vender a sua licença de vários produtos. Não, por exemplo, a Turma da Mônica ela funciona para determinados gibi, episódios, mas assim, você acha que ela tem como fabricar roupa, então ela cria essa licença e vende essas licenças, ganham por royalties. E para vocês entenderem, esse tipo de contrato tem que estar registrado no INPE, beleza? Franquias também. A franquia, já pegando um gancho da licença, mas a franquia, na verdade você acaba vendendo a sua franquia. Eu quero franquear esse meu hot dog, beleza? Tem que ter o registro de marca. Por quê? Porque você cede a terceiro o direito de uso da sua marca. Na franquia e na licença é isso, tá? Só que na franquia, além da marca, né, ele vai te dar o conhecimento, especificações técnicas, os produtos, enfim. Mas é obrigatório para a licença e franquia estar registrada a sua marca. Então, se você tem um cliente que futuramente quer franquear ou quer licenciar um produto, tem que ter o registro de marca. Por quê? Ainda corre o maior risco, né? Hoje a internet é o maior risco, na verdade. Porque quando a gente se expõe na internet, qualquer produto, ou a gente expõe nossa marca para milhares e milhões de pessoas pelo mundo todo, a gente sofre o risco de perder essa marca. Entendeu? Por exemplo, a gente tem recente aí, eu não pesquisei ainda, mas vale a consulta. Será que registraram a BoraBill? Porque BoraBill pode ser uma... Não sei se vocês conhecem o que é BoraBill, desculpa, mas é um meme na internet que viralizou. Né? O Luva de Pedreiro, vocês devem conhecer, por exemplo. Até na época do Luva de Pedreiro, tentaram vários registros no Luva de Pedreiro. Mas aí que é um ponto que eu falo. Se tornou tão uma marca de alto renome que dificilmente alguém vai conseguir correr lá e registrar. Tentaram, diversas pessoas tentam todo dia registrar esse tipo de marca. Mas pelas formas do INPE é irregistrável. Tá? Só o titular dele que poderia querer esse nome, né? Ter o direito de uso. Então licenças e franquias servem para a mesma coisa. É obrigatório o registro no INPE, é obrigatório a marca estar registrada, tá bom? E aí a gente sempre tem aquele cuidado das marcas notórias, alto renome, tá? Que aí a gente tem todas as formalidades. Beleza, aqui é um pouquinho mais complexo, aqui são as etapas, então elas têm um pouquinho de regras e prazos, então eu vou tentar ler mais para vocês entenderem, tá? Primeira etapa que a gente usa é o exame formal, essa toda antecede a publicação do pedido de registro correspondente, portanto, uma fase preliminar de qual a diretoria do órgão público verifica se o pedido de registro preenche os requisitos formais estabelecidos pela lei. Lembra que eu comecei falando? Primeiro a gente tem uma lei vigente. Então todo registro de marca tem que seguir a lei vigente. Tá bom? O que acontece? Vou simplificar para vocês. Então a gente faz o depósito do registro da marca. Tá? A gente preenche o formulário digitalmente, hoje é pelo e-marcas. A gente preenche todos os requisitos. Antes, lógico, a gente vai fazer análise de viabilidade, fazer as consultas, verificar. Tá? Eu vou fazer uma parte dos vídeos que a gente vai consultar quem são nossos concorrentes, como eles registraram, tá? Como eles estão se portando, se não tem nome, se não confundem os nomes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente vai registrar uma pasta de amendoim. Tá? Tá no curso até, inclusive. A gente está registrando uma pasta de amendoim. Durante as gravações aqui a gente está fazendo o registro dela. E aí a gente consultou, né, todos os concorrentes de pasta de amendoim para saber em quais categorias eles estão, quais os tipos de pasta de amendoim, quais são os tipos de registros, ou exata ou radical sobre os termos. Tá? Isso a gente vai aprender no curso, como uma forma de pesquisar.
A gente pesquisa pelo nome, a gente pesquisa por nome parecidos, ou idênticos, ou semelhantes. A gente vai pelo CNPJ dos concorrentes, porque às vezes, e nesse caso, por exemplo, a gente vai fazer registro em 3 classes diferentes. Então, quando a gente faz registro em 3 classes diferentes, é muito importante, porque temos lá pasta de amendoim. Ah, não, temos grãos de amendoim processados, por exemplo, tá? Olha, pode surgir um cara que copie nosso nome, o mesmo nome do meu cliente, e mude a categoria. Aí meu cliente não pode exercer naquela categoria. E aí a gente tem uma série de coisas. Tratando-se de produto, é mais abrangentes ainda do que serviços, tá bom? Então, a gente faz o depósito da marca, passa por uma análise formal, tá, do INPE. Então o INPE vai analisar todas as formalidades, se cumpre, se as taxas estão pagas, se tem procuração, se procurador, se o cadastro, se está lá o logo, se tem o nome, tudo. Então ele vai fazer primeiro uma formalidade e ver se está dentro da legislação. Se o nome é inadequado, indesejável, similar, idêntico, toda essa análise, tá? Aí ele é publicado na Revista Nacional de Propriedade Intelectual, que sai todas as terças-feiras. Opa, pera lá, já temos mais um prazo aí. Então, se eu registrar minha marca até segunda, provavelmente na terça sai publicado. Isso. Então, todas as terças-feiras é feito a Revista de Propriedade Intelectual e é publicada. Por quê? A gente tem que dar publicidade a todos os atos. O que acontece aí? Do primeiro dia que você deposita até a publicação, publicou, você começa a contar a 60 dias da publicação na revista, que é toda terça-feira, mais 60 dias. Esse é o prazo para oposição. O que é o prazo de oposição? Quando uma empresa ou alguém que tem interesse na marca se opõe ao seu pedido de registro. Caio, me fala mais sobre isso. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem um caso muito famoso, tá? Até repercutiu demais, a publicidade foi maior do que o problema. E agora eu vi uma reviravolta muito bacana essa semana, eu vi. O que acontece? Vocês conhecem o whisky Johnnie Walker, Red Label, Blue Label, né? Que é um whisky famoso e Johnnie Walker é um bonequinho andando com uma bengalinha, né? Que é o andante na tradução literal, seria. Aí uma cachaça mineira foi lá e criou uma cachaça, vamos lá, cachaça, whisky, mesma classe, mesma categoria, bebida, Johnnie Walker, alto renome, famosa, notória no mundo, já temos aí um grande problema, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? Registrar a marca João Andante, que era cachaça, era a tradução literal, era um rapazinho também, com uma muletinha ali, andando, né? Que seria João o Andante. E aí, o INPE, nas suas formalidades legais, indeferiu este pedido. Por quê? Houve uma oposição da Johnnie Walker, tá? Que aí é um grande nicho de trabalho, que depois a gente vai entrar numa aula só disso, que além de a gente fazer o registro para os nossos clientes, a gente pode também oferecer esse tipo de serviço, de estar, olha, tem gente usando a minha marca, olha, olhar a revista do INPE toda terça-feira e ver se não tem uma marca condizente com o seu cliente. Enfim, olha, cliente, liga para o cliente e fala, olha, tentaram registrar uma marca aqui, você quer que eu preste serviço para você, para não deixar registrar? Beleza? Caio, mas você disse, idêntico e semelhante, parecido, a mesma classe, não é para ter registro. Sim, mas algumas jogadas acontecem, e a gente já viu isso acontecer, que é mudar pequenos trechos ou traduções literais. Por exemplo, a gente tem um remédio, existe um remédio que... coisas éticas eu não vou, né? Mas era gerir alguma coisa. E o outro era gerir mais alguma coisa. Mudava só as últimas 3 letras, tá? Então, o que aconteceu? E o produto era mesmo, a embalagem era a mesma, a cor era a mesma, tá? E aí, estava-se no mercado, mas havia a mudança de 3 coisas. Deixaram passar? Não sei se o processo correu depois, enfim... Hoje eu fiz uma pesquisa, a gente vai estar isso no curso, esse tipo de pesquisa, mas que eu já vi vários remédios que usam gerir e alguma coisa, gerir e outra coisa, gerir outra coisa, que é o composto ativo do remédio, é gerir, mas a propaganda é a mesma, o produto é o mesmo, a embalagem é o mesmo, né? O tipo de propaganda é o mesmo, tá bom? Então abre-se o prazo de 60 dias a partir
da publicação da revista, 60 dias para alguém entrar com oposição. Não tivemos oposição, vamos para o exame de mérito. Tá? Após a publicação de eventuais oposições de terceiros, inicia-se a fase de exame de mérito pelos examinadores do INPE, que verificação os requisitos de registrabilidade de uma marca foram devidamente atendidos. Olha lá, tivemos oposição? Não. Então a nossa marca volta, passou-se o prazo de 60 dias, nossa marca retorna aos examinadores do INPE e vão fazer um pente fino na sua marca, tá bom? Caio, isso é comum? Faz parte da legislação. A gente tem um erro a partir daí? Não. Muito dificilmente. Ah, não, Caio, a gente tem uma oposição aqui. Opa, no exame de mérito a gente vai discutir o mérito, tá? Quando vem a oposição, a gente tem direito a recurso, a se manifestar, tá? A gente vai fazer uma parte só disso, recurso, manifestação. Caio, mas você disse que a gente não vai ter problemas com isso. A forma que eu trabalho, tá? Transparente, clara, com o empreendedor no início do trabalho, com busca, análise de viabilidade, registro, domínio, pesquisa no Google, eu consigo potencializar para o meu cliente o que ele precisa, se dá registro, se não dá, se é irregistrável, se existe idêntico ou semelhante, se a categoria que a gente está adentrando está dos nossos concorrentes. Então eu faço todo um trabalho anteriormente ao registro. Então eu sei que eventualmente pode se dar algum problema ou eventualmente não pode, tá? A gente tem marcas, por exemplo, que é irregistrável. Por exemplo, a gente vai até entrar aqui nas marcas genéricas, né, com brasões, isso está tudo na legislação. Então a gente vai entrar depois sobre isso para você analisar, conforme a legislação, se o seu cliente quer registrar uma marca adequada para o seu registro. Então a gente consegue falar para o cliente de 0 a 100% qual a probabilidade dele conseguir o registro. Se a gente estiver dentro das leis, não tiverem marcas idênticas ou semelhantes, não tivermos ferindo nenhuma marca notória ou de alto renome, não teremos problema, tá bom? Vamos lá. Então tivemos oposições, vamos poder responder, tá? Vai ter, mesmo sentido, vai ter uma análise de mérito do INPE, então a gente tem que estar dentro da legislação. A gente está ferindo a legislação? Não. É idêntico ou semelhante? Não. Opa, pera lá. Eu já vi casos que a gente foi registrar clubes de futebol e o nome do clube era CAP, que é o mesmo nome do Clube Atlético Paranaense, tá bom? Porém, tem uma legislação anterior que à época times de futebol tinham muitas semelhanças de brasão e nome, que era sempre uma associação atlética, um centro atlético, um clube X, um clube Y, um clube paulista, né, que aí foram tendo Sociedade Paulista, Sociedade Palmeiras. Então, conforme o tempo, as marcas foram se adequando, foram reformulando. Por exemplo, o Clube Atlético Paranaense passou por uma baita... depois eu acompanhei, porque isso me chamou a atenção. Eu vi que o Clube Atlético Paranaense trocou o seu logotipo, tá bom? E era muito semelhante com os nossos clientes lá da época, lá no começo, quando eu comecei com o registro, tá bom? Outra coisa, a gente falando de clube de futebol, tá? A gente consegue registrar mascotes, personagens, tá? Se isso eu não falei anteriormente, para deixar aqui lembrando do clube de futebol. Então a gente consegue registrar um boneco, um mascote, um brasão, tá bom? Aí a gente tem que ver qual categoria, tudo certinho, que a gente vai aprender isso no curso, na prática mesmo, tá bom? Então vamos lá. Exame de mérito, o INPE olhou, deferiu a nossa marca. Bacana. A gente tem um deferimento da marca. Deferiu a marca, a gente tem 60 dias para pagar a taxa de concessão do direito de uso, que é um certificado. Vou te mostrar o certificado que dá direito você utilizar a marca por 10 anos, tá? O primeiro decênio, que a gente chama. Caio, acabou aí? Não, a gente pode, depois de 10 anos, renovar por mais 10 anos e assim sucessivamente. O direito de preferência, putz, perdi o prazo, passou 10 anos, eu nem lembrei. A gente tem ainda 6 meses de direito de preferência para reativar aquela marca, tá bom? Beleza, Caio, qual que é o prazo que eu tenho para pagamento? A gente tem duas formas, 60 dias, a gente paga a taxa no prazo ordinário, que a gente chama,
e a gente tem mais 30 dias, tá? Saiu o deferimento, perdi o prazo da taxa. Pô, 60 dias eu perdi o taxa da prazo, não vi. Tem mais 30 dias, mas aí é no extraordinário. A taxa do ordinário é mais em conta, e a taxa do extraordinário é mais caro, tá bom? Pô, Caio, indeferiu meu pedido. Vamos fazer uma análise por que do indeferimento. Vamos voltar lá. Legislação é inadequada, indesejável, semelhança, idêntica. Opa, não, é genérica demais. O que é genérica, Caio? As marcas genéricas são aquelas que usam assim, quero registrar ar quente. A minha marca vai chamar ar quente. Isso é irregistrável. A gente vai aprender na aula de legislação que isso é irregistrável. Eu quero registrar aposentadoria já. Aposentadoria é um termo genérico de aposentadoria, não é um serviço. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente faz análise, testa. Eu já consegui um nome bem genérico, consegui o registrado, que era aposente agora, tá bom? Então não era aposentadoria, era aposente agora. Era um termo. Então a gente vai entrar numa parte da legislação que a gente fala das genéricas, das empresas de alto renome. Vou apresentar para vocês aqui, tá? De um resumo agora do como será o curso nosso, como se desenvolverá, tá bom? Então eu encerro essa aula por aqui e agora eu vou passar uma revisão de tudo que a gente falou até aqui e vamos entrar depois na parte de legislação, prática. A gente 80% do nosso curso vai ser na parte prática, certo? Então a gente vai estar mão na massa, computador aberto, a gente vai estar dentro do site do INPE, a gente vai estar fazendo busca, teste, protocolo, a gente vai protocolar quase 4 marcas, vamos ver os certificados, a gente tem marcas de várias classes, uma marca com 3 classes, a gente tem um cliente que tem 4 marcas diferentes. A gente tem um procedimento que aconteceu aqui recentemente no escritório, que é que a gente teve que alterar a marca do nosso cliente. Então, eu já peguei o cliente posteriormente à produção da marca dele. Então, em análise de viabilidade, quando ele me procurou, a gente acabou tendo que alterar o nome da marca. Então, a gente vai fazer esse procedimento também, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou gravar um vídeo mais curtinho agora, que eu vou dar todo um resumo, um resumo de como serão as aulas, tá bom? Obrigado, espero vocês no próximo vídeo.